Pessoal, boa noite. Vamos lá dar início à nossa primeira aula, né, vamos chamar de curso, mas na verdade é mais um bate-papo, né? Um espaço para a gente trocar ideia e compartilhar um pouco do conhecimento. Então, nosso curso aí de Swing Trade, certo? Do método GESLAN. É um método que a gente segue desenvolvendo e operando através dele e, graças a Deus, conseguimos aí obter resultados consistentes, certo? Então, essa aula um é uma aula de introdução ao mercado financeiro. Então, é uma aula, né, mais conceitual para a gente entender alguns conceitos, como funciona, porque sem essa base a gente compromete, né, o sucesso das operações. Então é interessante a gente conhecer o que a gente vai fazer a fundo para ter uma bagagem maior na hora de fazer nossas operações, beleza? Então vamos avançar. Então, quando a gente fala em mercado financeiro, o que é que vem à cabeça de vocês, né? Quando a gente fala em bolsa de valores, né? Para que servem as corretoras? Como é que funciona? Qual é o papel da B3? Qual é o papel das corretoras, né? E o nosso foco maior, né, já que o foco do nosso bate-papo é sobre swing trade. Então, o que são ações? Qual é o motivo das empresas ofertarem suas ações na bolsa? Então, tudo isso a gente vai debater e visualizar ao longo do nosso curso. Então, vamos lá. Introdução ao mercado financeiro. Para ter um mínimo de sucesso em bolsa, né, como eu acabei de falar, se faz necessário um conhecimento mínimo de economia e seus indicadores. Dito isso, devemos também conhecer o que é o Sistema Financeiro Nacional. Então, o Sistema Financeiro Nacional, certo? Tem como órgão máximo o Conselho Monetário Nacional. Então, basicamente, aí nós temos o Conselho Monetário Nacional, depois nós temos o Banco Central. Na parte de valores mobiliários, nós temos a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que regula todo o setor de valores mobiliários. Quando eu falo valores mobiliários, não confundam com valores imobiliários. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Beleza? Valores imobiliários são ações e afins. Beleza? Então, basicamente, eu tenho o Banco Central, né, que fiscaliza os bancos e as demais instituições financeiras com a função de quê? De justamente proteger, certo, os clientes. Já a CVM, na parte de ações, né, valores imobiliários de um modo geral, ela fiscaliza as empresas que estão listadas em bolsa, né, as chamadas empresas de capital aberto, certo? Ou as sociedades anônimas, beleza? E ela protege quem? Protege o investidor, protege eu, você, né? Os acionistas, beleza? Então, esses aí são basicamente os principais órgãos que formam o Sistema Financeiro Nacional, certo? Tranquilo? Vamos lá. Introdução ao mercado financeiro. Focado no nosso tema, que é a Bolsa de Valores, né? Nós temos a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, como um agente regulador do setor. A ela cabe fiscalizar, deliberar, receber e autorizar propostas de listagem de empresas em bolsa ou deslistagem, que é quando a empresa ela fecha o capital, né? Ela estava na bolsa e por um motivo ou outro ela decidiu fechar seu capital, né? Voltar a ser uma empresa fechada e sair da bolsa, certo? Então, existem aí essas duas possibilidades. Tudo isso aí tem que ser com autorização da CVM, ela acompanha isso de perto, fiscaliza, certo? Para evitar qualquer tipo de fraude, qualquer tipo de manipulação do mercado. Então a CVM é como se fosse, por exemplo, um CREA ou uma OAB, né, que vai estar ali fiscalizando a atividade das empresas e dos profissionais naquele setor, certo? Então é uma agência que realmente faz a regulação do setor, ok? No Brasil temos a B3 como a nossa bolsa.
que leva esse nome por ser Brasil, Bolsa e Balcão. Ela surgiu da união da antiga CETIP, né, com a BMF Bovespa, passando a se chamar então B3. Então, antigamente a gente tinha aí duas bolsas, certo? E o que foi que aconteceu? Decidiu que era mais interessante fazer a junção, fazer a fusão dessas duas empresas. E aí, com essa fusão das duas empresas, surgiu a B3. Beleza? Então, mas para que serve a B3, né? O que é essa bolsa? A B3 é o agente intermediador entre a empresa que abriu capital em bolsa e os investidores em geral. Ela é responsável por intermediar as negociações de compra e venda de ações e custodiar essas ações em bolsa, certo? Então, basicamente, ela é o quê? Ela vai ser esse agente intermediador, é como se fosse um grande servidor, na verdade. Hoje é basicamente isso, é como se fosse um grande servidor, né, onde ele vai estar abrigando um sistema, né, uma interface que vai fazer esse elo de ligação, né? Vai fazer esse elo aí, na verdade, entre você, investidor, que deseja comprar ou vender uma ação, o outro investidor que também deseja ali comprar ou vender uma ação, a corretora e a empresa que está listada em bolsa, certo? Então, basicamente, ela faz esse elo aí e permite que a gente tenha um ambiente amigável, totalmente virtual e online, no conforto de casa ou do escritório, seja onde você queira operar, e você vai conseguir comprar e vender suas ações tranquilamente. Né? Alguns aí vão lembrar da época, principalmente em filme, que passava aquele monte de caras lá de paletó e gravata com um monte de telefone no ouvido fazendo negociação. Ali era o chamado pregão presencial. Então, naquela época, a gente não tinha os home brokers, não tinha a figura das corretoras com acesso a home broker para facilitar a negociação de ações ou qualquer outro tipo de valor mobiliário. Então, a gente tinha que entrar em contato com o corretor que estava lá no pregão para ele fazer essa negociação. Hoje não, hoje graças à tecnologia disponibilizada pela B3, a gente consegue comprar e vender ações de qualquer lugar, inclusive do celular. Então, ou seja, ela organiza e faz a custódia das ações em seu servidor, recebe e trata as ordens, né, de compra e de venda de ações. Veremos isso aí de forma detalhada à frente, beleza? E ela encaminha também para a liquidação, que é o quê? Que é entregar as ações ao comprador. Então, basicamente, quando eu quero comprar uma ação, como é que funciona? Eu entro lá no home broker da minha corretora, faço a ordem de compra, certo? E lanço essa ordem. Automaticamente, o sistema da B3 vai procurar casar essa ordem de compra com a ordem de venda. Então, por exemplo, eu quero comprar 100 ações da Petrobras a R$ 28,50, certo? E tem várias ordens lá de venda a R$ 28,60. Então, essa minha ordem só vai ser executada se algum vendedor baixar o preço ou surgir algum outro vendedor que queira vender também suas ações, aquela quantidade de ações, a R$ 28,50. Quando surgir uma ordem de venda e casar com o meu preço de compra, ou seja, o cara também está querendo vender a R$ 28,50, automaticamente vai haver a execução da ordem, certo? Então essa ordem vai estar lá executada, que é diferente de liquidação. Depois da ordem executada, a B3 envia para o sistema de liquidação, certo? Que é para a câmara de liquidação. Essa liquidação ela vai ocorrer e aí de fato essas ações vão passar da custódia do vendedor para a custódia do comprador, beleza? Então basicamente todo esse trâmite aí que acontece em segundos é feito através da bolsa de valores da nossa B3. Então, por segurança, né? Sim, e aí vamos lá. As corretoras, isso a gente falou todo o papel que a B3 faz. E qual é o papel das corretoras? Por segurança e organização, os servidores da B3 eles não são acessíveis por pessoas físicas, né? Nós, investidores não institucionais, não profissionais.
Então, logo, há necessidade de um agente intermediador entre o investidor e as ações, que na verdade vai ser, e a B3 também, né, que vai estar fazendo esse elo aí. Então entra o papel aí das corretoras. Então, basicamente, o que a corretora faz é disponibilizar uma interface de acesso a esse sistema, que é o chamado home broker. Então, se me perguntar assim, qual é o papel fundamental da corretora? Para que existe a corretora? Ela existe para te disponibilizar um home broker. Porque sem home broker, você não conseguiria fazer compra e vendas, negociar ações diretamente. Você teria que entrar em contato com a corretora para, através da mesa, via telefone, um operador com acesso ao home broker fazer a operação por você. Hoje, graças ao avanço da tecnologia, já temos home brokers aí com interface bem amigável, bem fácil de se manusear, onde você mesmo vai comprar e vender suas ações tranquilamente. Então, a função da corretora é essa, é disponibilizar uma interface gráfica, que é chamado home broker, onde você vai conseguir tranquilamente lançar suas ordens de compra e venda, certo? Então, dessa forma, as corretoras recebem as ordens de compra e de venda por meio de uma interface gráfica amigável, né, que a gente chama de home broker, e encaminham essas ordens ao servidor da B3, que as registram e casam os valores de compra e de venda, né? Como eu expliquei, casou o valor de compra e de venda, a B3 envia para o sistema de liquidação, certo? E aí, como é que funciona a situação de liquidação na bolsa? A bolsa hoje trabalha com D mais 2, certo? Ou seja, você compra hoje e em 2 dias úteis você vai ser debitado. Você vende a ação hoje e em 2 dias úteis você vai ter o valor creditado na sua conta da corretora. Beleza? Então, por exemplo, se você tem acesso a uma corretora e aí você comprou uma ação hoje, certo? Você só vai ser debitado nessa ação dali a 2 dias. A mesma forma é quando você compra, você não recebe o valor imediatamente na sua conta da corretora. Você leva 2 dias ali para você ter esse valor creditado em sua conta, né? É a chamada aí prazo de liquidação, ok? Tranquilo. E ainda falando das corretoras, além, né, dessa parte aí da interface gráfica, as corretoras elas funcionam como uma grande plataforma de investimento, é como se fosse um grande shopping de investimentos. Então lá você vai ter acesso a investimentos tanto em renda fixa, como Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, SRI, debêntures, certo? LC e fundos, né, de renda fixa, como também investimentos em renda variável, que vai ter você poder comprar e vender ações, né, diretamente, ou você investir em fundos de renda variável, os fundos do tipo FIA, beleza? Então, dentro da renda fixa a gente tem o Tesouro Direto, que basicamente é você emprestar dinheiro para o governo federal, certo? Há uma taxa contratada, de forma pré-contratada, né, pré-definida. Temos os CDBs, que ele também pode ser de forma pré-definida ou pode ser pós-fixado, né, atrelado ao CDI. O CDB basicamente é você emprestar dinheiro para o banco emprestar esse mesmo dinheiro para um terceiro, né? A vantagem aí do CDB é que ele tem um fundo garantidor de crédito, né? Que caso a instituição a qual você emprestou aquele dinheiro vinha a ter qualquer tipo de problema de insolvência, né? Vinha a decretar falência e afins, você tendo aplicado por instituição financeira, você consegue aí recuperar até 250 mil reais por CPF, certo? A mesma coisa na LCI e LCA, sendo que a LCI e LCA tem uma vantagem em relação ao CDB, que o CDB há o desconto do imposto de renda sobre o lucro. Na LCI e na LCA há uma isenção do governo federal aí, e você não paga, não há desconto, não há incidência de imposto de renda sobre a LCI e LCA, né, o que torna um pouco mais atraente em relação ao CDB. LCI, LCA basicamente é LCI, letra de crédito imobiliário, LCA, letra de crédito agrário. É você emprestar dinheiro para o banco emprestar dinheiro para uma pessoa que está querendo comprar um imóvel, no caso da LCI. E para pessoas que querem investir no setor agropecuário, no agronegócio do modo geral,
que são as LCAs, beleza? E aí tem debêntures, né? E os CRIs, que basicamente é quando uma empresa ela quer captar dinheiro no mercado, então ela emite, né, valores de dívida dessa empresa para pessoas físicas, né, adquirirem e receberem aquele valor de volta num período contratado com juros. Beleza? A mesma coisa a LC. É, E os fundos de renda fixa são fundos que investem justamente em tudo isso aí que a gente falou, né? Geralmente mais no Tesouro Direto, mas alguns investem também em CDBs, LCIs e LCA. Já na parte de renda variável, nós temos as ações, certo? Que aí são basicamente as ações de empresas que se listam em bolsas, onde a gente pode, né, através de nossas análises, que a gente vai aprender um pouco mais à frente, adquirir, né, comprar ou vender essas ações. Existem gestores profissionais que fazem isso por nós, através de fundos, né, do tipo FIA. Para quem não quer ter trabalho, contrata, investe num desses fundos e aí vai ter um gestor fazendo tudo para você e você vai ganhar com a possível valorização da cota. É importante lembrar que, diferente da renda fixa, onde você faz o investimento e você já sabe quanto que você vai ganhar no final, ou pelo menos você tem uma previsão, né, quase que certa de quanto que você vai ganhar no final, na renda variável não tem como você ter uma previsão de quanto você vai ganhar, porque, como o próprio nome fala, é renda variável. Uma ação no dia ela pode subir 10%, como ela pode cair 20, 30%, certo? Então vai haver uma forte variação aí no curto prazo, beleza? Então, ou seja, se no seu banco, né, num banco comum, ele vai se limitar a oferecer as opções de investimento somente daquele banco, uma corretora, por ser um ambiente multimercado, você vai ter acesso a todo tipo de investimento das mais diversas instituições. Então, por exemplo, se eu vou lá no Banco do Brasil, tenho conta no Banco do Brasil, e vou naquela parte lá de investimentos, vai aparecer só a LCI do Banco do Brasil, só a LCA, só o CDB do Banco do Brasil, certo? Vai ser algo limitado. Quando eu vou para uma corretora, não, a corretora vai trabalhar com CDBs, LCI, LCA, debênture de todo tipo de instituição. Então você vai ter acesso aí uma visão bem mais ampla, certo? Uma oferta bem maior e, consequentemente, né, a uma concorrência maior, a possibilidade de você ter acesso a investimentos muito melhores do que se você ficar limitado somente ao seu banco. Aí vamos lá, vamos mostrar aqui de fato, né, a tela de um home broker. A gente veio falando aqui, home broker, o que é o home broker? Basicamente, é como eu falei no início, é uma interface gráfica, certo? Que vai me fornecer uma série de informações, geralmente preço do fechamento do dia anterior, preço de abertura, o último valor negociado, o preço mínimo e o máximo. Então, só com esses dados aí eu já consigo ter uma noção para a tomada de decisão. Além de mostrar também o volume, né, o volume negociado naquele dia. Então, através disso aí, lógico que aliado à análise gráfica e análise fundamentalista, que a gente vai ver um pouco mais à frente, eu consigo fazer minha tomada de decisão e, através do próprio home broker, eu decidir o momento certo e os valores de compra e de venda do ativo. Então, basicamente, aqui é a imagem do home broker de um das corretoras que a gente indica, né? Que a gente trabalha bastante com a Modal e utilizamos também o Banco Inter, né? Então, quem está realizando o curso aí, a gente já dá a dica de se cadastrar na Modal e se cadastrar no Banco Inter também. Aí, beleza, sim. E como é que a corretora ganha grana com isso aí? Ela ganha grana com isso através da chamada taxa de corretagem, certo? Algumas corretoras oferecem taxa de corretagem zero. Outras cobram valores que vão de R$ 2,49 a R$ 10 em média, né, por cada ordem de compra ou venda executada, beleza? Então não vai confundir, eu botei uma ordem aqui, mas a ordem não foi executada, não tem problema. Você pode cancelar a ordem antes dela ser executada. Você pode colocar a ordem e no final do dia essa ordem ser cancelada porque não foi executada, você não vai pagar nada. Você só paga se sua ordem for executada, quer seja a ordem de compra, quer seja a ordem de venda, certo? Então nós temos hoje o corretor aí que a corretagem é zero, ela não cobra corretagem. Mas existem taxas, certo? Existem taxas que são cobradas pela B3,
né? Porque a B3, como qualquer outra empresa, ela precisa ter lucro, certo? E toda essa tecnologia que é colocada à nossa disposição, ela tem um custo. Então a empresa precisa captar recursos para manter esse sistema. Então, além da taxa de corretagem que vai para a conta da corretora, isso é uma taxa cobrada pela corretora, como o próprio nome fala, taxa de corretagem, existem as taxas que são cobradas, certo, pela B3, que basicamente aí é a de liquidação, emolumentos e custódia. Algumas corretoras elas zeraram a taxa de custódia. Então, se você estiver operando numa corretora que a corretagem é zero, como o Banco Inter, por exemplo, você só vai pagar as taxas de liquidação e emolumentos. Além, lógico, do ISS, que é o Imposto sobre o Serviço, certo? E basicamente aí o imposto de renda no caso de venda. Lembrando que esse imposto de renda ainda não é aquele imposto que no caso do day trade a gente tem que pagar de 20% sobre o lucro, se houver lucro, ou de 15% se for 17%, desculpa, se for o swing trade. Beleza? Tranquilo? Mas vamos lá, vamos avançar. Então, beleza. Taxa de custódia. Trata-se de uma taxa cobrada pela manutenção dos serviços na B3. Hoje, a maioria das corretoras, como eu falei, zeraram essa taxa. Então, a gente já não paga aí essa taxa de custódia. Mas tem a taxa de liquidação, que ela é cobrada pela liquidação. Lembra que a gente falou lá no início? Que é quando eu compro uma ação, a ordem foi executada, vai passar pela liquidação e aí de fato eu vou receber o ativo. Então a liquidação é a passagem do ativo do vendedor para o comprador. Beleza? Então esse valor é variável, né, de acordo com o valor negociado. Mas é um valor bem pequeno, 0,003 alguma coisa por cento. Emolumentos é um conjunto de outras taxas cobradas pela B3, que também é um valor bem pequeno. E tem o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que é cobrado por todo e qualquer serviço no Brasil. Então, toda e qualquer corretora vai cobrar essas três taxas aí: taxa de liquidação, emolumentos e ISS. Além do IR que eu falei, que é o chamado dedo duro, né? É um percentual de 0,01% no caso do swing trade, certo? Onde vai só avisar para Receita Federal que você está operando em ações. E aí depois, no final do mês, você vai ter que fazer sua contagem lá e ver se você faz jus a gerar uma DAF e pagar o imposto ou não. Mas isso aí a gente vai ver um pouco mais à frente na parte de tributação por operação e por tipo de operação. A gente vai ver que tem uma tributação diferente para day trade e para swing trade. Beleza? Tranquilo, então até agora a gente falou sobre o papel da B3, a gente falou sobre o papel das corretoras, mas e as tais ações? O que são essas ações aí? Vamos lá. Uma ação nada mais é do que a menor parte negociável de uma empresa. Basicamente é isso. Imagine um bolo sendo fatiado em milhares de pedaços, onde, de acordo com seu apetite, que no caso é capital e vontade de investir, né, se adquire uma fatia maior ou menor. Ao adquirir uma ação, o investidor se torna sócio da empresa, fazendo jus à parte dos lucros na medida de seu investimento. Por força de lei, toda empresa listada em bolsa, né, as empresas de capital aberto, deve distribuir parte de seus lucros com seus acionistas, né, é o chamado dividendo aí. Então, se você investe em ações, a empresa obteve lucro, num dado momento ela vai dividir uma parte desse lucro aí com você, acionista. Beleza? Então, a ação é um título de propriedade que representa a mínima fração do capital social de uma empresa, né, de uma sociedade anônima. A emissão de ações é uma das alternativas mais baratas de fonte externa de financiamento para uma sociedade anônima, beleza? Uma empresa que pretende abrir seu capital. Então, como é que ela faz isso? Quando ela quer entrar na bolsa de valores, ela faz um IPO, né? O IPO, que é uma sigla em inglês de Initial Public Offering, que é oferta inicial de ações. Então, por exemplo, eu tenho minha empresa lá, fábrica de biscoito, por exemplo.
e aí eu decido que eu quero ampliar essa fábrica. Eu preciso de, sei lá, R$ 1 milhão para ampliar essa fábrica. Só que eu não quero ter um sócio majoritário. Eu quero ter vários sócios minoritários, certo? E eu continuar com o poder decisório da empresa e captar essa grana da forma mais rápida possível. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso lançar, né, vender, na verdade, parte da minha empresa, né, diluir parte da minha empresa em ações onde eu vou definir através do mercado, né, qual vai ser o valor dessas ações e querendo captar aí aquele valor mínimo de 1 milhão. Então, por exemplo, eu pego lá minha fábrica de biscoito lá, ah, e coloco na bolsa de valores que o preço da ação eu pretendo vender entre R$ 1 a R$ 2. Beleza. Aí é a lei do mercado, né? Oferta e procura. Se tiver muita demanda pela aquela ação, geralmente ela tende a ficar mais próximo do valor máximo. Vamos supor que tenha ficado aí na casa de R$ 2. Pronto. Então eu decidi que eu vou lançar 1 milhão de ações. Eu queria R$ 1 milhão. Aí eu vou e lanço 1 milhão de ações no mercado, divido 48% da minha empresa em 1 milhão de ações, certo? E cada ação dessa ficou definido aí que vai valer R$ 2. Pronto. Então eu consigo arrecadar nessa operação aí 2 milhões. Então eu queria arrecadar 1 milhão, consegui arrecadar 2 milhões. Aí eu decido, 1 milhão eu vou investir na própria empresa e o outro 1 milhão vai ser para os donos, para os antigos donos, né? Para o dono majoritário, para o acionista majoritário, que é o dono da empresa. Beleza, então é uma forma rápida, segura e barata de conseguir dinheiro. Beleza? Então as empresas quando querem fazer isso aí, eles querem se financiar sua atividade e arrecadar uma grana de forma rápida e barata, elas entram na bolsa de valores, certo? E existe também uma outra forma de arrecadar dinheiro no mercado, é através das empresas listadas em bolsa, que é o follow-on. O follow-on já é uma oferta secundária, enquanto o IPO é uma oferta primária de ações, ou seja, é a primeira vez que aquela empresa está ofertando suas ações, então a ação quando é uma oferta primária, ela sai do dono da empresa e vai ser vendida do dono da empresa diretamente para os acionistas. Quando a empresa faz um follow-on, é diferente. Essas ações já estão no mercado, certo? E um acionista majoritário vai fazer uma venda secundária, certo? Aí é chamado follow-on, ou também chamado de oferta secundária de ações. Beleza? Certo. Ao ser negociado em bolsa, as empresas recebem um código de negociação, que também é chamado de ticker, né? Basicamente, nós temos a razão social da empresa, por exemplo, Banco do Brasil é Banco do Brasil SA, Petrobras, se eu não me engano, acho que é Petróleo do Brasil, uma coisa assim. Já o código de negociação às vezes é a sigla da empresa e às vezes é uma palavra que não tem muito a ver com a sigla da empresa, mas é um código criado para essa empresa negociar em bolsa. Por exemplo, o código do Banco do Brasil é BBSA, né? Basicamente é o código, né? B de banco, B de Brasil, S sociedade, A de anônima, beleza? E o número 3. Vocês vão ver que as ações geralmente a maioria delas todas as ações, na verdade, né, são formadas por os códigos, são formados por 4 letras, certo? E um número, sendo que esse número geralmente é o número 3 ou o número 4. E existem aí ações com final 5, com final 6, né, com final 11, mas a maioria delas são com final 4, 3 ou 11, que aí eu vou explicar o que é cada número desse no final. Então, basicamente, as letras geralmente têm a ver com as iniciais do nome da empresa, certo? E o número tem a ver com o tipo de ação, certo? Existem basicamente três grandes tipos de ações. Existe a ação ON, a ação ON, que é a ação ordinária, nominal, que são ações que dão direito a voto. Então, elas têm um código com final
3, beleza? Então, BBSA3 são ações é, ordinárias nominais. Elas dão direito a voto. Basicamente é isso, em assembleia. Então, se você quer ser de fato acionista, quer comprar muita ação para conseguir ter um peso maior no seu direito a voto, o ideal é você comprar as ações ON, as ações ON. Mas, não, eu sou um investidor que só quero ter preferência sobre os dividendos, sobre o recebimento de dividendos. Aí o ideal é você comprar as ações preferenciais. Sua característica principal é ter preferência no recebimento de dividendos. Às vezes, não são todas as empresas que fazem isso, mas às vezes há uma diferença do valor do dividendo pago para preferencial e pago para ordinária. A diferença é de alguns centavos, mas há uma diferença. Geralmente a preferencial paga um pouco mais, né? Não é regra, mas algumas empresas adotam isso aí. E dentro das preferenciais, elas existem as subclasses. Existem as preferenciais classe A, que tem o final 5 em vez de ter o final 4 é final 5. E existe a classe B, que em vez de final 4 é final 6. E a C, que em vez de ser final 4 é 7. E a D, que em vez de ser final 4 é 8. Mas o que a gente precisa saber basicamente é que existem três tipos de ações, que são as ordinárias, as preferenciais e as units. A unit, como o próprio nome já sugere, é a junção, é a união de uma ou mais ações ordinárias e uma ou mais ações preferenciais, né? É como se fosse um misto. Então, geralmente as units são um pouco mais caras. Por exemplo, eu pego aí uma ação aí da Taesa, por exemplo, aí vai ter lá TAE 3, TAE 4 e TAE 11. A 11 vai ser mais cara, por que vai ser mais cara? Porque é a junção basicamente aí de duas ordinárias e uma preferencial, ou de duas preferenciais e uma ordinária. Então, enquanto uma ordinária, sei lá, custa R$ 10, a preferencial custa 9,80, a 11, né, que é a Unity, ela vai custar aí na casa de R$ 24, de R$ 19, porque é justamente a junção de mais ações. Qual é a vantagem em relação a isso aí? Que como é um conjunto de ações, é um misto de ações, ela vai receber o dividendo ali proporcional àquela quantidade. Então, por exemplo, se a empresa vai pagar 10 centavos de dividendo para as ações ON e para as ações PN, ou seja, para as ações final 3 e final 4, e ela tem as ações UNITs com final 11, formando por uma ordinária e duas preferenciais. Então, a UNIT, a final 11, vai pagar 30 centavos, enquanto a PN e a ON vai pagar 10 centavos cada uma. Conseguiu compreender? Porque a UNIT são três ações em uma ação só. Tranquilo até aí? Por que as empresas fazem isso? Colocam ações ordinárias, preferenciais e units. A ordinária a gente já aprendeu, né? Que é questão de voto. Então, geralmente, os donos da empresa têm ações preferenciais, ações ordinárias, por questão de direito a voto. Já os sócios minoritários tendem a preferir as ações preferenciais, certo? E por que existem as units? A unit geralmente ela é criada para dar uma liquidez maior à ação, certo? Onde eu faço um misto ali, junto duas ou mais ações, duas, três ações ou mais, numa ação só, e consigo ter um valor maior e uma liquidez maior também. Porque eu vou atrair tanto o investidor que está interessado no direito a voto, como o investidor que está interessado na percepção de dividendo. Beleza? Tranquilo? Então, o que a gente aprendeu até aqui? O que é o mercado financeiro e suas instituições, né? Sendo que, no seu caso, a gente aprendeu que a CVM regula o setor, que uma ação é a menor fração de uma empresa, né? Comprando ações, estamos nos tornando sócios do negócio. Como funcionam os corretores, a nossa bolsa de valores, e os tipos de ação que existentes, né? Que é a ON, a ordinária, que dá direito a voto, a PN, preferencial, que dá preferência na percepção de dividendo, e as units, que é a junção das duas anteriores. Beleza? Aí tá. E essa questão aí, e a tal do Bovespa e Bovespa? Pronto, Bovespa é a nossa B3, beleza? É um dos nomes da nossa bolsa. Já o Ibovespa, né, ou o índice Bovespa, é o nosso principal índice de mercado de ações. Ele foi criado em 68 e ao longo desses 50 anos
consolidou-se como uma referência para investidores ao longo do mundo. E é o mais importante indicador de desempenho médio dos ativos, mais negociados e representativos do mercado de ações do nosso país. Faz parte do índice Bovespa as melhores ações da bolsa, levando em conta volume e liquidez. Então, basicamente, o que é o índice? Eu pego aí 60 ativos ou mais e distribuo como se fosse uma carteira, uma carteira virtual. Distribuo. Itaú vai ter um peso de 35%, Petrobras vai ter um peso de 10% nessa carteira e vou distribuindo. Pronto. Conforme essas empresas vão tendo uma valorização, o índice vai subindo. E o contrário também é válido. Quando essas ações vão desvalorizando, o índice vai caindo. Então, por isso que a gente vê o índice Bovespa sempre tendo uma variação muito grande, porque ele está atrelado diretamente às melhores ações que a gente tem hoje no Brasil. Então, basicamente, o índice é isso. Então, não confundam índice com Bovespa. E Bovespa, ou índice Bovespa, é isso que eu acabei de explicar. A Bovespa é a bolsa, né? É a nossa B3, beleza? O mito do dinheiro fácil na bolsa, certo? Então, o maior mito da bolsa é o da riqueza rápida e fácil. Renda variável tem forte oscilação no curto prazo, então ela vai subir, vai descer, né? Vai ficar oscilando o tempo todo. Boas empresas, no entanto, tendem a gerar valor e a crescer no médio e longo prazo, certo? A narrativa de que para ganhar investindo em ações é necessário ter uma abordagem de curto prazo, fazer, por exemplo, day trade, não é tão simples. Então, há quem ache que fazer day trade vai ficar rico, tal, não é assim que funciona. Existe muita gente por aí dizendo isso, muita gente boa acreditando e gastando rios de dinheiro em cursos, em treinamentos, e quando vai para a prática percebe que não é bem assim. Até porque se fosse fácil assim, a gente não ia ter ninguém trabalhando em qualquer outro tipo de emprego mais. Todo mundo ia ser day trade, ia ser trader, ia começar a fazer trade em casa, basicamente um computador e a internet ia ficar bilionário. Não é assim que funciona. As grandes fortunas na bolsa pertencem aos chamados senhores de cabelos brancos, que são investidores que investem há décadas em ações de boas empresas, com uma abordagem em longo prazo. Então, uma coisa que eu venho percebendo ao longo dessa experiência já de pouco mais de um ano e meio no mercado é que o que coloca dinheiro no bolso é investimento de médio e longo prazo, certo? Eu vou dar o exemplo que todo mundo dá, já é clichê, da Magazine Luiza. Imagine você ter comprado o Magazine Luiza há 10 anos atrás, né? Ter comprado a ação lá a R$ 1. Beleza. A empresa passando por dificuldades e tal, e você compra essa ação por R$ 1. A ação chega a custar R$ 2. Provavelmente você venderia a ação. Haja vista que você comprou lá no fundo a R$ 1 e em tese ela chegou no topo histórico dela ali, custando R$ 2. Beleza. Dificilmente você entraria ou você aguardaria uma sinalização para você comprar novamente essa ação no patamar de R$ 2, 2,50, com alvo, sei lá, em 3. Dificilmente. E aí vamos supor que a ação começou a subir de forma desenfreada, foi para R$ 5. Você resolveu comprar o ativo novamente. E aí dessa vez você fez uma análise mais de médio prazo e decidiu vender essa ação quando ela bateu aí, sei lá, R$ 10. Você vendeu essa ação. Beleza, você comprou de 5, vendeu de 10. E aí, quando ela chegou na casa dos 10, dificilmente você compraria ela novamente. Ia esperar de novo uma sinalização para você comprar. Ou seja, se você é um investidor de longo prazo, você comprou aquela ação ali a R$ 1 e você comprou de forma fundamental, né, de forma baseada em uma análise fundamentalista. Você acreditou que aquela empresa ia passar por um processo de renovação, chamado turnaround, e que ela ia se recuperar. Então você não venderia ela quando ela chegou a R$ 2, nem venderia quando ela chegou a 5, e talvez não venderia quando ela chegou a 10. Provavelmente você ficaria com essa ação aí durante 5, 10 anos e você pegaria toda essa valorização que a Magazine Luiza teve nos 10 anos, que ela saiu de R$ 1 para custar aí na casa dos cento e tantos reais, chegando até 230 e poucos reais, certo? Então essa é a diferença do investidor de longo e médio prazo para o investidor de curto prazo. O day trade, muito pelo contrário,
Ele comprou de R$ 1, quando fez R$ 1,10, R$ 1,20, R$ 1,50, ele já vendeu, certo? Então dificilmente pega essa pernada de alta, né, de médio e longo prazo. Então existe essas nuances aí. Por isso a nossa preferência em fazer swing trade ao invés de fazer day trade. Esse é um dos motivos, né? Mais à frente a gente vai ver um outro motivo, né, que tem a ver com a parte de tributação. Então, quer dizer que não dá para ganhar dinheiro no curto prazo? Quer dizer que day trade não dá grana? Não, não é isso que eu quero dizer. Mas quer dizer que é impossível se garantir rentabilidade em ações, principalmente no curto prazo, né? E curto prazo, quando eu falo aqui, é de 1 a 2 anos. Imagine aí o day trade, que são operações intraday, né? Intradiárias. Então, a gente tem que saber a diferença entre especulador e investidor. O especulador compra ações visando uma pequena valorização de curtíssimo prazo, geralmente baseado no movimento do gráfico, preço e volume. Não se importa com a geração de valor das empresas. Já o investidor, ele compra ações para médio e longo prazo. Ele foca na geração de valor, no crescimento de dividendos. Tende a ter ganhos altos no longo prazo, certo? E quais são as três formas, agora já entrando na parte que nos interessa mais, na parte mais operacional? Quem ficou até aqui, presta atenção. Quem não anotou nada, não prestou atenção até aqui, para agora e preste atenção, certo? Então são três formas da gente operar na bolsa. Eu tenho como operar no day trade, que é comprar uma ação e vender no mesmo dia. Então day trade basicamente é isso, é eu comprar uma ação hoje e vender hoje mesmo. Beleza? Essa estratégia visa ganhos intraday, né, dentro do mesmo dia, e exige um maior risco e um maior capital, né? São um dos pontos necessários para esse tipo de operação. A taxação do imposto de renda é 20% sobre o lucro. Então, sem choro nem vela. Comprei uma ação hoje, Petrobras. Comprei 1.000 ações da Petrobras a R$ 28,50. Beleza. Hoje mesmo vendi a R$ 29,50. Ganhei R$ 1 por ação. Ganhei R$ 1.000. Em cima desses R$ 1.000, eu vou ter que tirar aí 20%, porque esse 20% até o primeiro dia útil do mês subsequente dessa operação, eu vou ter que gerar a DAF para recolher esse imposto. Então, 20% em cima do lucro eu vou ter que pagar para a Receita Federal. Pagar de forma antecipada. Beleza? Não é na declaração anual, não. Na declaração anual eu só declaro. Então, pagar imposto eu vou ter que entrar no sistema, no site da Receita, e gerar uma DAF e pagar os 20% em cima desses R$ 1.000 que eu tive de lucro. Já o swing trade, o que é o swing trade? Que é o que a gente ensina aqui. É comprar uma ação para o curto e médio prazo. Se estabelece um ponto de entrada, que é o meu ponto de compra, e um ponto de saída, que é o chamado stop gain, que é a minha saída, que é quando eu vou vender essa ação. Aí tem uma vantagem em relação ao swing trade. Se o total de vendas, presta atenção, se o total de vendas for até R$ 20.000, eu fico isento de pagar imposto de renda. Beleza? Se eu passar de R$ 20.000, eu pago 15% sobre o lucro. Tranquilo? Deu para pegar aí? Então, por exemplo, fui comprando e vendendo ações, fiz um monte de compra, um monte de venda. Só que a soma dessas vendas deu R$ 20.000, beleza. Tive lucro, não preciso pagar nada de imposto de renda. Passou de R$ 20.000, em cima do lucro eu pago 15%. Então, enquanto no day trade eu não tenho nenhum tipo de alíquota de isenção, eu tive lucro, sou obrigado a pagar 20% sobre o lucro. No swing trade eu tenho essa vantagem de, se eu tiver vendido até 20 mil, eu não preciso pagar imposto de renda. E se eu passar de 20 mil, eu pago, mas ao invés de pagar 20, eu pago 15%. E existe outra estratégia, que é o buy and hold, né? Que é o que? O investidor raiz, o investidor de fato, é aquele cara que vai comprar uma ação para ser sócio da empresa. Ele vai comprar aquela ação e vai carregar aquela ação por 10, 20, 30 anos, né? Ou mais. Então ele compra ação de boas empresas, geralmente todos os meses, ele compra um pouco, todo mês, com foco no longo prazo, beleza? Então, a ideia dele é que essa ação no longo prazo ela se valorize, e nesse período que ele vai ficar com a grana investida lá,
ele recebe dividendo. Então, por exemplo, enquanto tem gente que pega a grana e deixa na poupança rendendo 3,80 ao ano, existem boas empresas aí pagando 6, 7, às vezes até 10% de dividendo ao ano. Então, a grana vai estar gerando valor para você em dividendo nesse período, e geralmente boas empresas que geram valor, elas também valorizam o valor da sua ação. Então, a Magazine Luiza aí saiu da casa de R$ 1 para custar cento e tantos reais. Beleza? Tranquilo? E aqui eu coloquei um gráfico para a gente ter a noção de como é, né, que faz para operar no day trade e no swing trade. Então aqui é o gráfico da ação IRBR3, né, que é da empresa IRBR. Basicamente esse gráfico aqui, certo? É um gráfico aí de, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui. Esse gráfico aqui é um gráfico de, deixa eu ver, 14. É um gráfico de 15 minutos do ativo. Então perceba que no gráfico de 15 minutos, o, o ativo ele sobe, corrige, inicia uma subida, corrige, inicia uma subida, corrige, e por aí vai. Já no gráfico, cadê? Deixa eu voltar aqui, é isso mesmo. Já no swing trade, certo? Eu já opero mais no gráfico de 1 hora e no gráfico diário. Então, basicamente aqui, ó, cada traço desse aqui, cada candle, né, que a gente vai ver mais à frente, de forma detalhada, equivale a 15 minutos. Então, nos primeiros 15 minutos, o preço estava aqui, depois ele caiu, depois ele subiu, caiu, subiu, e ele fica tendo essa variação. Então, quem vai operar day trade tem um curto espaço de tempo para tomada de decisão. Então, isso potencializa as suas chances de falha, como também pode potencializar as suas chances de ganho, haja vista que você vai poder fazer várias operações ao longo daquele dia ali, certo? Contudo, é muito mais arriscado e demanda uma análise muito mais acertada. Quando você vai para o swing trade, certo? Aí você já opera geralmente com um gráfico de 60 minutos, né? 1 hora ou diário. Nesse caso aqui, eu coloquei o gráfico diário. Então, cada candle desse aqui, cada desenho, equivale a um dia. Então, eu consigo ter uma noção melhor do movimento do preço, certo? Das tendências de preço. E eu tenho uma variação bem menor, beleza? E já o buy and hold, ele não se preocupa tanto com o gráfico. E aí, uma boa empresa, ela tende a se valorizar ao longo do tempo. Então, agora na tela está tá o gráfico mensal, beleza? Tá o gráfico mensal da mesma ação, da IRBR3. Então, no mensal, perceba que basicamente a ação só subiu ao longo do tempo. Então, quem investe para o longo prazo vê os resultados de uma forma bem mais tranquila, porque ele não precisa ficar olhando o gráfico o tempo todo, fazendo análise, comprando, vendendo, não. Ele basicamente compra um pouco de ação, das ações todos os meses e vai vendo o seu patrimônio crescer ao longo do tempo. Beleza? Então, quem comprou em 2017 a ação estaria com lucro de R$ 27 por ação hoje. Então, imagine aí, se você comprou aí 10 mil ações, você teria aí um lucro, né, de R$ 27 por cada ação dessa, ou seja, 27 mil, 27 vezes 1.000, beleza? Mais os dividendos que a empresa pagou nesse período. Então, o primeiro passo para a gente começar é se definir sua estratégia. Qual vai ser a minha estratégia? Vai ser day trade? Vai ser swing trade? Vai ser buy hold? Segundo, escolher o setor, né? Fazer uma análise de situação financeira da empresa, se essa empresa está tendo lucro constante, qual é o nível de endividamento dessa empresa, como é que está o setor que essa empresa pertence. Terceiro passo, a análise gráfica. Então, a forma que eu trabalho é dessa forma. Então, primeiro, eu escolho um setor, certo? Qual setor vou investir? Vou investir no setor de energia elétrica, vou investir no setor de consumo e varejo, vou investir no setor, sei lá, do agronegócio. Beleza, defini o setor. Aí agora eu vou olhar a situação financeira de cada empresa desse setor.
Então, por exemplo, eu decido ir lá para consumo e varejo, eu vou ter Casas Bahia, que é a Via Varejo, eu vou ter a própria Magazine Luiza, eu vou ter a JBS, que é do setor de carne, eu vou ter a Ambev, né, no setor de bebidas. Beleza, eu olho como é que está a vida financeira de cada empresa dessa e decidi, por exemplo, que eu vou investir na Ambev, né? Mas estou na dúvida entre Ambev e Magazine Luiza. Aí eu vou para análise gráfica. Já que as duas estão bem financeiramente, eu vou para a parte gráfica. No gráfico, qual é que está me dando um movimento mais interessante? Ah, quem está me dando um movimento melhor aqui é Magazine Luiza. Então pronto, já decidi que no setor de consumo e varejo eu vou investir ali nesse momento nas ações da Magazine Luiza. Então esse é o meu método. É a junção da análise gráfica com a análise fundamentalista. Beleza? Então, eu sempre utilizo assim, ó, eu compro minhas ações para swing trade como se eu estivesse comprando para buy and hold. Por quê? Porque a minha estratégia ali era de comprar, por exemplo, hoje e vender daqui a uma semana, por exemplo, comprar de R$ 10 e vender quando bater 12. E aí, pela leitura do gráfico, eu analisei e vi que, em média, no máximo uma semana poderia acontecer isso. Mas o mercado pode reverter. O mercado pode vir contra e, ao invés de da ação subir e buscar o nosso alvo, ela passa a cair. Aí o que eu faço? Como eu não trabalho com o chamado stop loss, que vários profissionais indicam isso aí, eu não trabalho admitindo perdas. O que eu faço? Eu encartero essa ação e aguardo uma valorização. Beleza? Porque essa é a minha estratégia. Quer dizer que você vai ter que fazer da mesma forma? Não. Não, né? Essa é apenas a forma que eu trabalho e que eu tenho obtido o resultado dessa forma. Por que eu faço dessa forma? Se minha grana não tivesse lá investido naquela ação, eu estaria investido, por exemplo, na poupança ou na renda fixa, rendendo aí uma média de 5% ao ano. Se eu investir numa boa empresa, essa empresa provavelmente vai me pagar dividendo, né? E o dividendo, no mínimo, igual ou superior ao rendimento da renda fixa. Então, eu não estou perdendo. Por mais que eu fique travado naquele ativo ali durante. A minha meta era uma semana, mas virou um mês, 2 meses, três, um ano, eu não vou estar perdendo, porque eu investi numa boa empresa, numa empresa sólida, que naquele momento, no curto e médio prazo, a ação está caindo, mas que no longo prazo a tendência é ela voltar a subir, e nesse período que eu ficar, ela vai me pagar dividendo. Conseguiu compreender? Então a nossa estratégia basicamente se resume a isso. Então, estamos prestes a encerrar a primeira parte, a parte mais teórica, a parte mais cansativa. A partir da segunda aula já fica algo mais fluido, mais didático, certo? Mas para a gente entrar na parte operacional, a gente tinha que ver essa parte de conceitos, certo? Então, para a gente continuar o curso, eu preciso que vocês preencham alguns requisitos. Primeiro, não possuir dívida atrasada, certo? Porque você tem que estar com grana livre para investir. Não precisa ser muito para começar, mas precisa ter uma grana livre para investir. Investir em ações somente o dinheiro que não irá precisar no curto prazo. E quando eu falo curto prazo, é de 1 a 3 anos, né? É o prazo ideal. E não vir buscar rentabilidades elevadas no curto prazo, principalmente no começo. Por quê? Porque, como eu falei, é renda variável. Não fiquem assustados se na primeira operação vocês tiverem um ganho de 10%, certo? Às vezes acontece, pode ser um ganho de 10%, 15%, 18%, como também pode ser aí que a ação desvalorize esse mesmo percentual, certo? E é muito difícil você ter um ganho constante, né? Um ganho elevado e constante. É muito difícil. Então, vai ter hora que você vai ganhar 1%, 2% no mês. Vai ter mês que você vai ganhar 20%. Vai ter mês que você vai, se você trabalhar com stop loss, você vai entrar no prejuízo, né? Mas o importante é aprender a operar e minimizar as perdas e aumentar os ganhos. Beleza? Então, qualquer tipo de dúvida, sugestão, a gente vai trocando ideia através do grupo do Facebook. E qualquer coisa pode mencionar. Tranquilo? Aí vamos lá. Vamos só mostrar para vocês aqui se vale ou não a pena entrar na Bolsa de Valores. Beleza? Vamos lá. Vale a pena eu pegar um empréstimo consignado para investir na Bolsa? Claro que não, né? Não precisa nem a gente ler tudo isso aqui. Mas como deu trabalho para fazer, vamos lá.
Não, né? No momento que eu escrevi esse texto aqui, as taxas de empréstimo consignado estão sendo oferecidas, né, algo próximo de 2% ao mês, às vezes 1,99, 1,5 ao mês, né? O que representa um empréstimo médio de 27% ao ano. Para ter um lucro nesse nível aí, você vai precisar ter uma rentabilidade de 27% ao ano, após os impostos. Então, nenhum investidor consegue manter essa taxa de retorno de maneira consistente, né? Então, dessa forma, é inviável você tomar um empréstimo para investir. Porque, como eu falei, vai ter mês que você vai ter um ganho de 1%, vai ter mês que você vai ter de 20%, vai ter mês que você vai ter prejuízo, vai ter mês que você vai ter de 0,5%. Então, não dá para você perseguir aí uma meta alta dessa e conseguir ter esse tipo de retorno. É muito arriscado. Beleza? Então, qual é a mentalidade que eu preciso do investidor que vai utilizar o nosso método? Primeiro, a Selic hoje está 5,5% ao ano, né? Então, se você investir R$ 1.000 aí no Tesouro Selic, você vai ter um ganho de R$ 55. Se for num CDB, né, atrelado do CDI, você vai ter R$ 54 de ganho. Se for na poupança, que está 3,85 ao ano, você vai ter R$ 38,50 de ganho em um ano, beleza? E a nossa inflação hoje está na média de 3,89. Aí vamos aqui dar um exemplo. Vamos supor que você pegou esses mesmos R$ 1.000 que estariam na poupança e ia render para você só R$ 38,50 em um ano, beleza? Você pegou esses mesmos R$ 1.000 e comprou de ações da Itaúsa no dia 23/10/2018. E você vendeu essas mesmas ações um ano depois, no dia 23/10/2019. A cotação do dia, eu fui pesquisar e vi, a máxima do dia estava R$ 10,04. Então você comprou no valor mais alto do dia. Pagou aí R$ 10,04 no dia 23/10/2018. E você vendeu no valor mínimo do dia, no menor valor do dia, no dia 23/10/2019. Eu coloquei 18 aqui, mas na verdade é 19. Desconsiderem aí. E você vendeu aí no valor de R$ 13,40, porque nesse espaço de um ano a ação valorizou aí basicamente aí R$ 3,40. Beleza? R$ 3,36 para ser mais exato. Pronto, então você investiu 1.000, né? Com R$ 1.000 dava para comprar 99 ações da Itaúsa a R$ 10,04. Então você investiu R$ 993,94. Com a taxa de corretagem, você investiu R$ 998. Beleza. Você vendeu essas ações a R$ 13,40. Você comprou a 10,04, vendeu a R$ 13,40. Então você teve aí um resultado total de 1.322, ou seja, você investiu 998 e teve um retorno de 300, mais 322, né, de R$ 324. Só que a ação pagou R$ 5,94 centavos de dividendo trimestral. E teve também, que é o quê? Que é aquele dividendo que ela paga a cada trimestre. Beleza? Então, somando os 4 trimestres do ano, você recebeu um total de R$ 5,94 de dividendo. Além desse dividendo trimestral que ela paga a cada 3 meses, obrigatoriamente, quando a empresa tem um lucro maior, ela ainda paga o chamado dividendo extraordinário. E no caso você recebeu aí R$ 69,30 de dividendo extraordinário. Então você teve aí um retorno total de R$ 1.399,24. Ou seja, você teve um ganho aí de 399, 399 não, porque você só investiu os 998, ficou faltando R$ 2 aí, né? Então você teve um ganho aí de R$ 401,24, enquanto que na poupança você teria um ganho de R$ 38,50, no CDB você teria um ganho de R$ 54 e no Tesouro Selic você teria um ganho de R$ 55. Aqui, em ações, você teria um ganho aí de nada mais, nada menos do que R$ 401,24. Ou seja, uma rentabilidade de 39,8% em um ano, contra uma rentabilidade aí de 5,5% a 5,40% a 3,85% em um ano. Beleza? Então, vale ou não vale a pena investir em ações? É claro que vale a pena, beleza? Agora, desde que esse investimento seja feito com responsabilidade. Beleza? Então, me coloco à inteira disposição dos senhores através das minhas redes sociais, através do WhatsApp, principalmente nosso grupo,
Qualquer dúvida, sugestão, a gente se encontra por lá. Beleza? Valeu, abraço e até a próxima.